Olá, meus queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio e nós vamos então aqui trazer para vocês alguns assuntos interessantes para a gente pensar, para a gente refletir e que vai então nortear a nossa aula de hoje, tá certo? Acompanhe comigo aí qual vai ser o assunto da aula. Nós estamos na aula 156, conhecimento e realidade. O que é o conhecimento, hein? O que é a realidade? Você conhece alguma coisa? O que você conhece? De onde vem o seu conhecimento? Para que serve esse conhecimento? Então, dentro da filosofia, a teoria do conhecimento vai trazer essas reflexões para a gente, então, pensar a respeito de alguns pontos que nos ajudam a entender melhor a realidade. Então, conhecimento e realidade. Hoje a gente vai falar especificamente de uma palavrinha que se fala muito, mas se pensa pouco. Chama-se ideologia. Nós vamos falar dela através do discurso ideológico. O que é isso? Vamos ver aqui, ó. O discurso ideológico, pessoal, é o seguinte. Quando a gente nasce, né, pequenininho ali, a gente nasce num mundo que já está colocado para nós. Ninguém vai inventar o mundo, né? Todo mundo que nasce já nasce no mundo pronto. O mundo está ali. E você vai nascer numa família, você vai nascer num grupo, e você vai receber nessa família, nesse grupo, você vai receber o quê? Ideias. Você vai receber valores, né? Que vem de fora para dentro, ou seja, vem da família para você. Vem do meio para você. E essas ideias, esses valores, eles vão o quê? Plasmando a sua maneira de ser, a sua maneira de ver, a sua maneira de sentir, a sua maneira de pensar. Então, é através da minha relação com o mundo, começando com a base familiar, o núcleo familiar, que é o meu primeiro contato com um grupo social, é que eu vou então aí adentrando cada vez mais no mundo, conhecendo o mundo. E isso vai ficando em mim. Valores, ideias, né? Tá tudo aqui em mim. Isso então é um pouco o surgimento da ideologia. Mas o que é então a ideologia? O que é um discurso ideológico? Vamos ver agora. A ideologia é uma palavrinha que está ligada com o quê? Ideia, né? Ideia. Ideologia. Ideia. Na nossa aula de hoje, nós vamos colocar aqui em dois sentidos. O primeiro sentido é um sentido grande, um sentido amplo, que diz que a ideologia é um conjunto de ideias, nada mais do que isso. É um conjunto de crenças e de opiniões sobre alguma coisa, sobre algum ponto sujeito à discussão. Então, toda vez que alguém fala alguma coisa, que alguém expressa algo, que alguém tenta convencer alguém de algo, ele está colocando o que ali? O que ele está trazendo em si? Ideias, crenças, pensamentos, né, palavras, que o outro que está ouvindo, ele vai então perceber que é um discurso que está formando também a sua própria pessoa, a sua própria personalidade. Então, no sentido restrito da palavra, no sentido amplo da palavra, a filosofia é esse conjunto, a ideologia é esse conjunto de ideias. Mas vamos agora para um sentido mais restrito, um sentido mais fechadinho. Qual é? É uma concepção dentro de uma corrente filosófica marxista que vai dizer que a ideologia, esse discurso, muitas vezes ele é usado como instrumento de dominação de uma classe sobre outra. Nós estudamos em sociologia que nós vivemos num mundo, numa sociedade de classe, não é isso? Uma classe sociais. As classes estão aí.
Ah, mas não existe, todo mundo é igual. Isso já é um discurso ideológico que o Marx vai justamente contestar. Existem classes. Tanto é que tem pobre, tem rico, né? Tem gente jogada na rua, tem gente que nem almoço, não tomou café ainda hoje, e tem gente que já se banqueteou hoje. Isso são classes. Então, é um conjunto de ideias nas quais o indivíduo é levado a pensar, a sentir e a agir da maneira que convém à classe que detém o poder. Então, olha só a palavrinha poder, né? Então, nesse sentido restrito, mas marxista, ele foi mostrando, né, na sua ideia, que há uma classe dominante, é uma classe que detém o poder. E essa classe dominante, ela joga o seu discurso para que a classe dominada se mantenha estável, se mantenha tranquila, na paz, aceitando tudo que vem de cima para baixo. Isso é um discurso ideológico marxista, né? Que entra no campo da educação, que entra no campo da ciência, que entra no campo da sociedade, que entra no campo... Em vários campos ela está presente, da produção, da economia, né? Então, o discurso ideológico no sentido amplo é um conjunto de ideias. No sentido restrito, são ideias que estão colocadas, que estão postas para manter uma classe quieta, enquanto a outra usufrui dos bens do mundo, da natureza, da sociedade. Entenderam aí esse ponto? É importante entender isso. Mas para entender melhor ainda, nós vamos agora ver quais são as características dessa ideologia, que caracteriza um discurso ideológico. Vamos lá? Anotem no caderno de vocês aí. Caneta na mão, papel. Primeiro ponto. Primeira característica. Naturalização. Esse aqui, né? O que consiste a naturalização? Consiste, pessoal, em aceitar que tudo é natural, que as coisas acontecem de uma forma natural, né? Que, na verdade, elas resultam da ação humana e que são históricas. Então, vejam bem, se naturaliza um fato, um acontecimento, uma relação entre as pessoas, na qual a ideologia quer mostrar o quê? Que isso é natural, é normal. Hoje nós falamos muito da palavra feminicídio. Se nós não observarmos que é resultado da ação do homem, né, que está ali presente, de homens violentos, nós vamos aceitar como natural. Alguém fala aí, cancelou o CPF, né, matou alguém, alguém foi eliminado. Quer dizer, se naturalizou a morte das pessoas. Ninguém analisa mais que isso é resultado da ação humana, que produz o marginal, que produz o mendigo, que produz, né, o homem violento, que tem que ser analisado, que tem que ser estudado, que tem que ser tratado historicamente. Então se naturaliza as coisas. Isso é um discurso ideológico, né? Muitas vezes se banaliza, né, aquele discurso. Vai se banalizando. As pessoas riem disso, riem da morte, torcem pela morte, né, de alguém. Claro, ninguém justifica aqui que alguém tem que ser punido, tem que ser julgado, condenado e pagar, né? Mas a naturalização vai dizer que o quê? Que há aqueles que têm que ficar numa boa e tem aqueles que têm que morrer. Então já há o quê? Uma pena de morte, né? Por baixo da naturalização. Entenderam? Vamos para o segundo. Segundo ponto. Depois da naturalização vem a universalização. Aí aprofundou mais, né? Quer dizer, os valores são universais da classe dominante, que são estendidos aos que ela se submetem. Então parece que serve para tudo, né? Para todo mundo, né? Então, a educação é um direito de todos. Não é verdade? Mas
se universaliza que é um direito de todos, mas quando a gente vai ver na prática, né, muita gente está fora, muita gente não tem condições. Comer, beber, se alimentar é um direito de todos, é uma universalização, né? Mas todo mundo come todo dia, todo mundo tem uma casa, uma moradia. Então o discurso ideológico tenta mostrar para nós que esses valores são universais, que todo mundo tem direito, como se todo mundo tivesse vivendo com esse direito, né? Então tenta se universalizar. É um direito de todos. A vacina é um direito de todos, né? Isso é um direito de todos. Aquilo é um direito de todos. Mas quem realmente está usufruindo desses direitos? Então, universaliza-se algo e por trás sabemos que nem todos estão utilizando, têm um acesso, né? Outro ponto, abstração e o parecer social. Isso aqui, essa abstração aqui é muito no campo da filosofia, né? Você trabalhar com abstração. O que é isso? É um processo mental, né, de ideias que estão distanciadas dos objetos. Então, elas não estão ligadas a algo concreto. É por isso que na ideologia ninguém percebe a ideologia. Não é como você dar um tapa em alguém que sente a dor, né? Você tá sofrendo, mas você não percebe que está sofrendo. Porque há uma representação ideológica, há um simbolismo ideológico, né, que traz para nós isso aí. Então parece que não é algo concreto, né? Não aparece diretamente na sociedade. Então as pessoas não percebem o que está acontecendo. Depois vem a lacuna. A lacuna é aquele momento da falta, né? Dizem que educação é direito de todos, mas nem todos estão estudando. Então, o que acontece? Há uma lacuna ali. A lacuna é esse momento aí de uma ideia falsa, né? Que na verdade não existe. Oculta a realidade dos fatos. E para a gente finalizando aqui, nós temos o discurso não ideológico, que esse aqui é mais rápido, porque o discurso não ideológico é o discurso da filosofia. A filosofia, então, ela tem essa missão, né, de trabalhar o discurso não ideológico, que é o quê? Identificar essas distorções. Nós estamos fazendo aqui, né, mostrando a verdade, a realidade dos fatos. E mostrar que tudo isso é produzido historicamente. Não é produzido pela vontade de Deus, não é produzido porque tem que ser assim. Se existe rico, existe pobre, é assim mesmo. Esquece, porque tem que ter rico e tem que ter pobre. Não, né? Isso é uma produção histórica. O mundo tem riquezas para todos, é para ser igual. E por que uns passam fome e outros têm tudo? Por que uns morrem no hospital porque não pode pagar uma consulta muito cara muitas vezes e o outro consegue? Então, sim, é um direito de todos, né? E por fim, a filosofia deve investigar e desvelar isso, essas ideologias. Esse é o nosso papel, né? E tem a intenção de distorcer a realidade. Então, tudo aquilo que vem distorcer a realidade tem que ser combatido. E como pode ser combatido? Cada um de vocês aí pensando, colocando o pensamento em exercício, refletindo sobre os discursos que vocês escutam, analisando coisas que caem no WhatsApp, compartilhando coisas que vocês têm certeza, pensando. Pensar é um produto, é um instrumento que você utiliza para você, então, buscar essas verdades aí. Tá bom? Beleza? Então vamos agora para as questões da DLI. Como identificar um discurso ideológico? Então a primeira questão vai nessa linha aí, tá bom? Leiam e respondam. A segunda questão tem uma imagem, né, aí de um garoto aí, ó, um cadeirante, né? Você vai ver essa imagem aí, tá certo? Aí você vai então colocar a partir dessa imagem as características, né, da naturalização, da universalização, da abstração e da lacuna nesse fato aí do cadeirante, da vida de um cadeirante numa sociedade, tá bom?
e depois a gente volta para corrigir.
Voltando aqui para o momento da nossa interatividade, aquele momento então muito especial, né, que vocês vão então aí respondendo as questões e a gente vai corrigindo aqui, vai comentando e esses comentários com certeza vão nos ajudando então a ter uma compreensão melhor, né, dos assuntos que nós falamos aqui na aula, não é isso? Olha só, eu coloquei uma questão para vocês aí que é uma questão subjetiva, né? Vamos ver, ó, a primeira questão, ela pergunta o seguinte, essa questão ela já é em si uma questão interessante, porque ela já revela algo da ideologia. Olha só, como identificar um discurso ideológico, considerando que ele age por meio de convencimento, persuasão e não da força física, alienando a consciência humana. Olha só, né? Então, essa pergunta aí, ela já revela o teor de um discurso ideológico, principalmente aquele discurso ideológico no sentido mais restrito, que é aquele sentido mais de uma concepção marxista, né? Então, o que nós podemos falar sobre isso? Vamos ver então aqui na nossa resposta, né, no nosso comentário, para vocês anotarem aí. Para identificar um discurso ideológico, convém deixar bem claro e definido o que é uma ideologia. Então, o que é uma ideologia? É um conjunto de ideias, de crenças, né, de algo considerado como ideal por um grupo de pessoas ou um indivíduo. Portanto, é necessário um pensamento crítico, um pensamento questionador. Então, esse discurso ideológico, ele não é sentido. Como eu falei agora, não tem nada a ver com a questão física. Se alguém bate em você, se alguém ofende você com palavras, você vai sentir e você vai ouvir e se ofender, não é isso? O discurso ideológico não funciona assim. Você não sente o impacto e você também não ouve o impacto. Ele acontece de uma maneira disfarçada. É por isso que o discurso ideológico ele tem que ser analisado, refletido, para que ele seja o quê? Desmontado, percebido, né? Então, nós não sentimos. Então, muitas vezes é uma palavra, muitas vezes é uma frase, né? Muitas vezes é uma lei, mas que por trás dela não contempla, né, a realidade das pessoas que estão submetidas a ela. Certo? Então, o discurso ideológico, nesse sentido aí, ele é um discurso como se fosse, né, um chip, que nós estamos caminhando para isso, né? Um chip que alguém coloca na sua cabeça, enfia na sua cabeça, né, e ele roda conforme as instruções que estão colocadas ali. Se você não perceber e trocar, você vai continuar deixando rodar aquele chip e fazendo as mesmas coisas, né, que está sendo pedida para você fazer. E aí você se aliena diante da realidade. Então esse é um ponto. Questão 1. Questão 2. Vocês viram a imagem do cadeirante, né? Então, o que está por trás dessa imagem de um cadeirante no Brasil hoje? Como é que é a vida de um cadeirante no Brasil hoje? Quais são as características da ideologia que cabem aí analisando a vida de um cadeirante hoje? Então vamos lá para o nosso comentário aqui geral, que vocês vão lendo aí, anotando, eu vou dizendo para vocês que todos nós subimos e descemos escadas, né? Ninguém sabe nem quantas vezes ao dia. Isso é normal, não é normal? É normal para quem? Para quem não é cadeirante. Subir escada é normal. Mas para quem é cadeirante, isso não é normal, né? A naturalização está onde? Parece que é normal, é natural para todo mundo. Então, né, para mim que eu não tenho essa percepção, porque eu não sou cadeirante, eu não sinto nada.
Então é natural não ter escadas em determinados lugares. Ônibus, por exemplo. Né? Alavanca para colocar o deficiente, o cadeirante lá dentro do ônibus. Então, para você ver que se naturaliza como se fosse normal. Mas eles sofrem na pele que não é. Muitos lugares não estão adaptados para os cadeirantes. Então, é abstrato. É uma abstração. Dizem que tem que ter adaptação para cadeirantes, mas muitas vezes tem lugares que não tem. Né? Então, ninguém vê isso. É abstrato. É uma abstração. A lei diz que todos os ambientes públicos têm que oferecer acesso. Universalização. Todos os ambientes têm que ter. Tem ou não tem? Se você observar em alguns lugares, não tem. Então, tira esse todos, né? Não é para universalizar. Então, pessoal, esses aqui são os pontos, né, que nós podemos colocar aí na vida de um cadeirante. É claro que nem todo mundo conhece essa vida, mas já é para a gente pensar como exemplo da ideologia no mundo de hoje, em vários aspectos da nossa vida. Tá bom? Então, valeu aí, parabéns para quem fez, continuem estudando e nos encontraremos na próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.